Videoaula da coleção Sala de Estudo. Química, aula número 2. Conteúdo desta aula: matéria e energia, corpo e objeto. Qual a constituição do nosso universo? Do que é formado tudo o que conhecemos em nosso universo? Bem, podemos resumir nosso universo em apenas duas grandezas: matéria e energia. Apesar de toda a grandiosidade do universo, ele é formado somente de duas coisas: matéria e energia. Ou seja, nosso mundo é formado apenas de matéria e energia. O que não for matéria, logicamente, é energia, e o que não for energia, logicamente, é matéria, já que só existem essas duas grandezas. Matéria, você já conhece muito bem desde o ensino fundamental. Vamos relembrar alguma coisa sobre a matéria. Matéria é tudo aquilo que apresenta massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, apresenta volume. Então, o volume é o lugar, tá, que a matéria ocupa, o espaço que ela ocupa. Então, matéria é aquilo que tem massa e volume. Por exemplo, a água, o ar atmosférico, a madeira, o ferro, o álcool. Então, tudo que tem massa, ou seja, praticamente tudo no nosso mundo, né, todo material que conhecemos é um exemplo de matéria, pois tudo tem massa e ocupa um lugar no espaço. Até o ar atmosférico, que nós não podemos ver, enxergar, ele tem massa e também ocupa um lugar. Então, ele também é um exemplo de matéria. Ok? Já a energia apresenta um conceito mais abstrato, né? É um conceito mais físico. A energia é definida como tudo aquilo que pode realizar um trabalho. Esse trabalho é uma entidade estudada na física, uma grandeza. Então, se é capaz de realizar trabalho, é porque é definida como energia. Existem diversos tipos de energia no nosso mundo: o som, a luz, o calor, a eletricidade, a energia mecânica. Então, não existe somente um tipo de energia. O importante é você perceber que o que não for matéria, o que não tem massa nem volume, logicamente, tá, é definido como energia, já que o nosso universo só apresenta essas duas grandezas. É importante também que você perceba que tanto a matéria como a energia, ela não pode ser criada nem destruída. Tá? Existe um princípio básico do universo que podemos definir como: no universo, nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Então veja, o homem não cria matéria nem cria energia, ele apenas transforma a matéria e também transforma a energia. A quantidade de matéria e energia no nosso universo é uma constante, já que ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então esse é um fato muito importante. Vamos agora estudar os diversos tipos de energia. Como já vimos na cena anterior, a energia é tudo aquilo capaz de realizar um trabalho, ou seja, se há realização de um trabalho qualquer, com certeza houve a presença de energia. É muito mais fácil entender o que é energia através de uma ideia mais antiga. Tá? A energia ela pode provocar movimentos. Tá? Então, a energia ela está ligada à movimentação. Onde há movimento, com certeza está havendo energia. Onde o movimento para também, ela parou por causa da energia. Então, a energia está ligada ao movimento. A energia também está ligada às transformações. Onde houve uma transformação, com certeza houve também energia. E a energia também está ligada com as sensações. Então a energia provoca a sensação no ser humano. Ele sente frio, ele sente calor, ok? Ele sente dor. Então a energia está ligada às sensações. Vamos agora apenas passar rapidamente por alguns tipos de energia. Né? Não precisa aprofundar, é só para você ter a noção que existem diversos tipos de energia. A energia ela é dividida em várias formas, ela pode aparecer sob várias formas. A primeira é a energia mecânica. A energia mecânica, tá, é a energia que aparece, que é transmitida por meio de uma força. Então, onde existe força, existe energia mecânica. A energia mecânica pode ser dividida em dois tipos: a energia cinética, que é a energia do movimento. Então perceba aqui que a engrenagem está em movimento, então essa movimentação
tá? É porque ela apresenta uma energia cinética. Energia potencial é uma energia armazenada, é uma energia que está no interior, ela não aparece, ela não é perceptível, tá? Mas ela está lá armazenada, você chama de energia potencial. Então essa é a energia mecânica, sempre relacionada a uma força. A energia elétrica também você conhece muito bem, você usa na sua residência, né? A energia elétrica ela é capaz de movimentar o ventilador, ela passa através dos fios. Então essa energia que passa no fio, conhecida como energia elétrica. A energia sonora, que é a energia do som, né? Ela se propaga através de ondas sonoras. Então também é um tipo de energia, né? Ela provoca sensações em nosso ouvido. A energia térmica, né? Que essa é a mais importante para a química. Nós vamos trabalhar muito com essa forma de energia aqui, ó, a energia térmica. Tá? É a manifestação da energia na forma de calor. Então notem que a energia térmica está relacionada ao calor. Ela pode ser transmitida por radiação, condução e convecção. Então você vai estudar isso melhor no decorrer do ensino médio. Mas a energia térmica ela se propaga facilmente, né? Então a energia térmica, por exemplo, ela vem do Sol para a Terra. A energia térmica, uma vela acesa, ela emite energia térmica também, um ferro quando aquece. Então a energia térmica está relacionada com calor. Essa é a principal forma de energia que nós vamos trabalhar. A energia luminosa, a energia da luz. Então, a luz visível, aquela que nós podemos ver, que está compreendida entre o vermelho e o violeta, ela é apenas uma fração, tá, da energia luminosa, ok? Da radiação luminosa. Então, essa energia, tá, essa luz visível, que é a luz branca, ela é apenas uma fração muito pequena. Existem diversas radiações que nós não conseguimos ver, tá? Mas nós vamos trabalhar muito com essa forma de energia. A energia luminosa também ela é muito estudada na química. A energia química, tá? A energia química é a energia contida, armazenada nos alimentos. Todos os alimentos, ou qualquer tipo de matéria, na realidade, ela contém uma energia armazenada, né, dentro dessa matéria, que é conhecida como energia química. Ok? Então essas são algumas formas de energia que nós mencionamos. Importante é você saber diferenciar o que é energia e o que é matéria. Isso é mais importante. Ok? Vamos falar agora sobre corpo e objeto. Bem, nós já estudamos que o nosso mundo é formado de matéria. Nós vivemos no mundo material, né? Isso é muito importante. Bem, o corpo é definido como qualquer pedaço de matéria ou qualquer porção limitada de matéria. Então você fala de maneira mais vulgar um pedaço, uma coisa limitada. Então qualquer pedaço de matéria, ela pode ser denominada de corpo. Então o nosso próprio corpo, né, ele é um corpo porque ele é um pedaço de matéria. O planeta Terra também é um corpo muito grande, mas é um corpo porque é um pedaço de matéria. A Terra não é infinita. Então você define de corpo isso, qualquer pedaço de matéria. Então o corpo ele pode ser transformado em um objeto quando o corpo ele foi produzido, tá? Para ter alguma utilidade para o ser humano, quando ele é produzido para fazer alguma coisa para uma determinada utilidade. Então aí você já não chama ele mais de corpo, você chama ele de objeto. Perceba que na realidade o objeto ele é um corpo, não é isso? Isso é importante. Só que ele é um corpo que foi produzido para uma utilidade. Veja esse exemplo, por exemplo. A madeira, tá? A madeira ele é um exemplo de matéria, madeira. Tá? Um tronco de madeira ele é um corpo, certo? Porque ele é um pedaço da matéria madeira, apenas um pedaço. Bem, através desse tronco pode-se fabricar uma mesa. Então a mesa já é um objeto, porque é um corpo, um pedaço de matéria que foi produzido para uma determinada utilidade, tá certo? A cadeira também é um objeto. Então essa é a diferença entre corpo e objeto. Observe que todo objeto também é um corpo. Então, como eu falei anteriormente, isso é importante, né? Um objeto ele é um corpo porque o objeto ele é um pedaço de matéria. Mas nem todo corpo é um objeto. Ou seja, se o corpo, por exemplo, o tronco de madeira, ele não foi fabricado pelo homem para uma determinada utilidade. Ele foi apenas tirado da natureza, é um pedaço da matéria, madeira. Então ele não pode ser considerado objeto, ele é apenas um corpo. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha, matéria. Então você tem aqui o granito. O granito, tá? Então ele granito é um tipo de matéria, ele é matéria.
Uma placa de granito já é um corpo, já uma pia de granito, tá certo? Já é um objeto, é uma coisa fabricada para uma utilidade. O ouro, tá? É um exemplo de matéria. Uma barra de ouro é um corpo, já um anel de ouro já é um objeto, já foi fabricado para uma determinada utilidade. Tá? O látex, né? É o que? A borracha. É um tipo de matéria. Um pedaço, tá, desse látex é um corpo, já um patinho de borracha, tá, ok? Já é considerado um objeto. Antes de fechar esse assunto, vamos relembrar alguma coisa importante. As unidades. Como nós já vimos, matéria, tá, é aquilo que possui massa e volume. Então, o conceito de matéria, que é muito importante, pois a química estuda a matéria, não é isso? A matéria, ela possui massa e volume. Massa e volume são duas grandezas que o homem mede. Se ele mede, tá, existe unidades de medida. Então, vamos relembrar coisa que você já estudou no ensino fundamental. Tá? A massa de um corpo, que é a medida da quantidade de matéria presente no corpo, ou seja, quanto mais matéria tem o corpo, maior a sua massa. As principais unidades de medida de massa, né, que é usada a balança para medir a massa, é o quilograma, kg, o grama, g, o miligrama, mg. Tá? É importante você transformar essa unidade, saber converter de uma unidade de medida para outra unidade de medida. Por exemplo, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Geralmente, essas relações são dadas nas questões. Você não tem hoje em dia que memorizar essas transformações. Apesar delas serem tão naturais, tão comuns hoje em dia, que você acaba lembrando. Mas, na realidade, em geral, esses valores, essas relações, elas são dadas. O interessante é que você saiba apenas usar essa relação para fazer a transformação através de uma regra de 3 simples ou apenas uma multiplicação ou uma divisão. Ok? Isso fica a critério do aluno. O volume de um corpo é a medida do espaço ocupado pelo corpo, ou seja, o volume é o espaço que o corpo ocupa no nosso mundo. Então, as principais unidades de medida desse volume é o litro. Então, veja bem, o litro é a unidade de medida, L, e o mililitro, ml, são as principais. Existe também o centímetro cúbico, mas que é exatamente igual ao ml, centímetros cúbicos, é exatamente igual ao ml. Mas aqui nós daremos ênfase apenas ao litro e ao mililitro, ok? Sendo que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Né? Você lembra? 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 mililitros. Então, essa relação é importante para você poder converter de uma unidade para outra. O importante é que você já adentre o ensino médio sabendo essas transformações de unidades, sabendo transformar de uma unidade para outra, sabendo o que é volume, sabendo o que é massa, qual unidade de massa, qual unidade de volume, ok? E seus respectivos nomes. Vamos agora fazer uns exercícios junto com o seu professor. Essas questões elas são encontradas na apostila do professor, o material didático que acompanha as aulas do professor. Okay? A primeira questão, a IP05. Como já vimos que nosso universo é formado de matéria e energia, então veja, nosso universo é formado de matéria e energia. Marque a alternativa que contém um exemplo de matéria. Então, é uma questão bem fácil, bem simples. Ele quer só saber qual dessas alternativas tem um exemplo de matéria. Então, raio-x é energia, tá certo? Então, não é matéria. Luz solar também é energia. Um relâmpago também é energia, energia elétrica. O trovão é som, energia sonora. Então, a única alternativa, na realidade, que é um exemplo de matéria, é a gasolina, não é isso? Por quê? Porque a gasolina é um líquido. Tá? Então, ela tem massa e tem volume. Então, seria a alternativa para se marcar. Tá? Ok? A letra E. Então, vejam ver a resposta. Tá certo? Matéria é tudo que tem massa e volume. Nesse caso, a gasolina. Continuando para a próxima questão, marque a alternativa que apresenta o exemplo de objeto. Então, veja que ele só quer um exemplo de objeto. Tá? Então, se você relembrar o que é objeto, é um corpo que foi fabricado para uma determinada utilidade. Então, você tem aqui uma pedra, é um corpo, seda é matéria, um pedaço de
É um pedaço de granito, é um corpo, um lápis. Bem, um lápis, certo? Ele é um corpo que foi fabricado pelo homem para uma determinada utilidade, que é escrever. Então você tem aqui a resposta correta, a letra D, não é isso? Então, só confirmando, tá certo? A letra D seria a resposta correta para marcar nessa alternativa, nessa questão. A questão número 07, a IP07, tá? Então vamos ver. Um aluno foi a um açougue e comprou 2, então veja bem, ele comprou 2,3, né, quilos de agulha sem osso. Então esse aluno ele comprou agulha sem osso. Podemos afirmar que a quantidade de carne em gramas comprada pelo aluno, então ele quer que você pegue esse 2,3 quilos e transforme em gramas. Olha, a quantidade de carne em gramas. Então é só para transformar em gramas, tá certo? Então se você relembrar, tá? A relação, sabendo que 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Isso, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Você pode fazer apenas por uma operação matemática, ou multiplicação ou divisão. Veja, como ele quer transformar de quilo para grama, basta multiplicar o quilo por 1000, já que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, basta multiplicar por 1000 para transformar de quilo para grama. Fazendo a multiplicação, 2,3 vezes 1000 equivale a 2.300. A letra B seria a resposta correta, não é isso? Também pode ser resolvido por uma regra de 3. Eu prefiro a regra de 3 para a resolução, porque aí você está usando uma lógica matemática, um raciocínio básico. E você aprendendo esse raciocínio básico, a raciocinar sobre a mudança de unidade, né? Qualquer questão que venha no Enem ou no vestibular, onde ele te dá uma relação entre duas grandezas, você vai raciocinar e resolver através de regra de 3 qualquer transformação. Então, é preferível saber usar esta regra de 3. Então, veja bem, 1 quilo equivale a 1000 gramas. A armação da regra de 3, 1 quilo equivale a 1000 gramas. 2,3 quilos, aqui quilo embaixo de quilo, que é o que ele quer descobrir, equivale a uma massa M em gramas. Aqui embaixo em gramas, porque ele quer transformar de quilo para grama. Então, 2,3 kg equivale a uma massa em gramas. Então, essa é a armação da regra de 3. Aí você pega, né, faz um X aqui, a regra de 3, não é isso? Deixa eu só ajeitar aqui a canetinha. Pronto. Aí você faz uma regra de 3 assim, né? E aí você vai ter, tá, 1 vezes M, que dá M, 2,3 vezes 1000, dá 2,3 vezes 1000, que dá 2.300 gramas, a letra B como resposta. Então, uma questão simples, mas que foi colocada aqui para você relembrar essas mudanças de unidade, que você vai precisar muito no ensino de química, no aprendizado de química, no ensino médio. Então, você precisa muito saber essas transformações. Isso é muito útil, apesar de ser fundamental. Ok? Então, avançando para a próxima questão, questão número 8. Indique qual das alternativas a seguir traz um exemplo de matéria, corpo e objeto, nessa ordem. Então, preste atenção nessa questão, que ele quer um exemplo de matéria, depois corpo e depois objeto. E tem que ser nessa ordem, então é importante. Sabendo que tem que ser nessa ordem, você vai analisar as alternativas e ver se estão ou não em ordem. Primeiro a matéria, depois o corpo, depois o objeto. Água é matéria, certo. Escultura de gelo é objeto, então está errado, né? Madeira é matéria, certo. Mesa de madeira é objeto, então está errado. Lycra é matéria. Blusa de lycra é objeto, também está errado. Mármore é matéria. Placa de mármore é corpo. Pia de mármore, objeto. Então, olha, matéria, corpo e objeto. Então, você tem a letra D como resposta. Ok? Então, questão também simples, só lembrar os conceitos, tá? Você tem aí a letra D como resposta, tá certo? Bem, avançando para a próxima questão, marque a alternativa incorreta. Então, preste atenção que esse tipo de questão é muito comum o aluno errar por uma questão de leitura. Então, veja, ela é incorreta.
Ele não quer que você marque a correta, ele quer incorreta. Então, aqui nessas alternativas tem uma incorreta. Então, vamos analisar. Incorreta com relação à energia, né? Veja bem, a energia. Não pode ser criada nem destruída. Tá certo, a energia não pode ser criada nem destruída. Nós já estudamos isso. Você já viu isso. É capaz de realizar trabalho. Também tá certo. Energia é aquilo que é capaz de realizar trabalho. Pode ser transformada de um tipo para o outro? Certo, a energia pode ser transformada de um tipo para o outro. O álcool combustível é um exemplo de energia. Essa está errada. O álcool não é um exemplo de energia. O álcool é um exemplo de matéria. Então a letra D está errada. É capaz de transformar matéria? Sim, a energia ela transforma a matéria. Já vimos isso. Então a resposta mesmo incorreta, tá? Seria a letra D. Não é isso? O álcool combustível é um exemplo de matéria, pois apresenta massa e volume. Então essa está errada. Okay? Avançando para a próxima questão. Um aluno comprou 1,5 litro de açaí. Qual o volume desse açaí comprado em mililitros? Então veja de novo uma transformação, uma questão de transformação de unidade, né, colocada apenas para você relembrar, ok? Como se transforma uma unidade, porque isso é muito importante no ensino médio. Então você tem aí 1,5 litro. Então cuidado aqui a leitura, é 1,5 litro. Tá? Não é só 1 litro, é 1,5 litro. Qual o volume desse aí comprado em mililitros? Bem, a resolução dessa questão, tá? Você tem que 1 litro equivale a 1000 ml. Né? Isso que hoje em dia geralmente é dado para você. 1 litro equivale a 1000 ml. Você pode resolver apenas multiplicando ou dividindo. Nesse caso aqui, ó, ele quer de litro para ml, né? Então você vai multiplicar por 1000. Por quê? Porque 1 litro são 1000 ml. Então se eu quero de litro para ml, você vai multiplicar o litro por 1000. Então basta pegar 1,5, que é 1,5 litro, e multiplicar por 1000. Aí você vai ter como resposta 1500 ml, a letra D. Okay? Eu acho melhor que o aluno aprenda por regra de 3. Eu já falei o motivo, né? Importante ele saber raciocinar esse tipo de relação, regra de 3 simples. Usar o raciocínio lógico, matemático bem simples para a resolução. 1 litro equivale a 1000 ml. Se 1 litro vale 1000 ml, 1,5 vai equivaler a V, tá? Que é o volume. Então você está transformando de litro para ml. Vem aqui, ó. Então essa é a regra de 3. Aí você resolve, né? Você já aprendeu que a regra de 3 é o produto dos meios para o produto dos extremos. É assim um xzinho. Aí o volume vai ser 1V dá V, né? 1V dá V. 1,5 vezes 1000. Então você fica V igual a 1,5 vezes 1000, que dá 1500 ml. Tá certo? Então, você pode dizer tanto de uma maneira como de outra. É preferível que você aprenda por regra de 3, já falei. É mais importante para o aluno, né? Okay? Faz com que o aluno aprenda a raciocinar, e aí ele pode resolver qualquer tipo de relação, de questão, fazendo através de regra de 3. Okay? Tem agora... Ficaremos por aí. Encerramos a nossa aula número 2. Bons estudos!